Oi, tudo bem? Vamos para mais um vídeo no canal Reino de Amigos, continuando a nossa série no Evangelho de Romanos. Antes de eu continuar, só um parêntese. Algumas pessoas podem se perguntar por que essa série chama-se o Evangelho de Romanos, se Romanos é uma carta. Bom, a palavra evangelho ela pode ter algumas formas de se ver a palavra. Por exemplo, evangelho como a mensagem de Deus, a boa notícia de Deus. Mas também a palavra evangelho pode significar um gênero literário. E esse gênero diz respeito à vida e à morte de Jesus, aos seus feitos, em que Mateus, Marcos, Lucas e João se esmeraram em fazer na Escritura Sagrada. Então, existem 4 evangelhos na Bíblia, que são perspectivas acerca da vida de Jesus. Mas eu fiz esse trocadilho justamente porque Romanos traz a grande, a boa, a perfeita notícia de Deus, o Evangelho, que é essa segunda forma de ver a palavra. Antes de mais nada, precisamos lembrar da lição de casa. Eu pedi para que vocês lessem Romanos 1, de 1 a 7, e definissem o que é o Evangelho. Então esse é o propósito deste vídeo de hoje. Afinal, o que é essa boa notícia? Paulo vai nos dizer no verso 1 que ele foi separado para o Evangelho de Deus. E essa é a primeira característica. O Evangelho é de Deus. Ele não foi inventado por homens. Ele não pode ser inventado por homens. Afinal, como C.S. Lewis, um grande escritor, inclusive o escritor das Crônicas de Nárnia, ele disse que ele crê no cristianismo justamente porque ninguém seria capaz de inventá-lo. Só o próprio Deus pode fazer algo assim. Ele pode salvar um pecador que não merece, sendo ele mesmo sacrificado em seu lugar, para que o pecador tivesse acesso ao próprio Deus. Então, sim, ele é de Deus. Precisamos encarar a Bíblia Sagrada não como sendo meramente escrita por homens, mas como sendo de Deus. E é preciso lembrar, alguns vão dizer, mas ela foi escrita por homens, não foi? Sim, mais de 40 autores, por mais de 1.500 anos de história, em países e regiões e línguas diferentes. O que mostra que a Bíblia não é um livro qualquer. Ela tem unidade e ela tem perfeição em seus relatos, mesmo em contextos tão diferentes. Mas por trás de todos esses homens, era o próprio Deus quem estava revelando a palavra dele. E ele não deixou com que nada se perdesse. Então, os homens só relataram o que Deus havia inventado. Nada do que for falar aqui será inventado por mim ou por qualquer outra pessoa que já passou aqui. O Evangelho é de Deus e precisamos recebê-lo como sendo divino. A segunda característica é que o Evangelho é a mensagem sobre Jesus. No verso 3, Paulo diz que este Evangelho diz respeito ao seu filho. E esse filho, Paulo vai dizer nos próximos versículos, ele tem 5 características. A primeira é que ele é descendente de Davi. Ele é rei. Olha como diz o verso 3. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Davi foi o grande rei do povo de Israel no Antigo Testamento. Mas da metade do maior livro da Bíblia foi escrito por ele, o livro dos Salmos. E Davi foi tão importante que Deus prometeu a ele, no livro de 2 Samuel, capítulo 7, verso 13, que da linhagem dele, da descendência dele, viria um rei cujo trono não teria fim. Olha o que diz 2 Samuel 7, 13. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ele estava falando 1000 anos antes de Jesus Cristo. E então, essa profecia estava dizendo que viria um homem que seria o rei eterno, que seria maior do que todos os presidentes, maior do que todos os imperadores, maior do que todas as grandes empresas multinacionais, maior do que qualquer poder ou influência. Esse é Jesus, e o seu reino não terá fim. A segunda característica do filho é que ele tem uma dupla natureza. Nos versos 3 e 4, diz que ele veio segundo a carne, e no 4 diz que ele foi designado filho de Deus com poder. A ideia da dupla natureza de Jesus é que ele é uma pessoa e tem 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Alguns vão dizer, então ele é uma espécie de semideus, metade Deus, metade humano. Não, a ideia é que Jesus, sendo uma só pessoa, ele é 100% Deus e 100% homem. Como a gente vai entender isso? Talvez a gente precise crer nisso pela fé, porque nenhum de nós tem 2 naturezas. Eu só tenho a minha natureza humana, mas Jesus é um
em dois, ou dois em um. Ele é 100% humano e 100% divino. Todas aquelas religiões, crenças ou ideias ou filosofias que vão dizer que Jesus é um grande profeta, que é um humano especial, ou um ser superior, ou até mesmo um anjo, mas ele não é Deus, todas elas são falsas. O islamismo, os testemunhos de Jeová, entre outros, vão pregar que Jesus é um ser superior, um ser muito forte, muito importante, muito bondoso, mas ele não é Deus. Paulo está deixando claro que Jesus é Deus. Terceira característica sobre o Filho, ele não pecou. No verso 4 diz que ele veio segundo o Espírito de santidade. A ideia de santidade significa de perfeição moral. Jesus nunca mentiu, Jesus nunca adulterou, Jesus nunca roubou, Jesus nunca gananciou, Jesus nunca cobiçou, Jesus nunca falou mal de ninguém. Pelo contrário, ele obedeceu à perfeita lei de Deus de maneira perfeita. Então, você pode confiar em Jesus. Jesus nunca vai errar contra você. Ele nunca vai mentir a você. Ele nunca vai decepcioná-lo, desapontá-lo. Quarta característica, este filho morreu e ressuscitou, como diz no versículo 4, pela ressurreição dos mortos. Por que Jesus morreu? Ele tinha que morrer para ser o substituto dos homens. Porque os homens pecaram contra o Criador. Então o próprio Criador se fez carne, se fez humano, para morrer e pagar a penalidade dos pecados de todo aquele que crê em seu nome. Mas, diferentemente dos grandes líderes religiosos da história, Jesus não permaneceu sepultado, morto. Porque se ele permanece morto, a sua mensagem um dia morrerá com ele. Mas não, ele ressuscitou dentre os mortos. E não ressuscitou dentre os mortos de forma figurada ou de forma espiritual. Não, ele realmente voltou à vida, em carne e osso, de forma humana. E ele está vivo, literalmente vivo. E mais de 500 pessoas viram e relataram a sua ressurreição. E quinta e última característica é que o Filho é também Senhor. Olha o que diz o versículo 4. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Na época dos romanos, eles tinham um senhor, o Kaiser, o César, que era um imperador, que era quem mandava. O que ele dissesse virava lei. Mas Paulo está dizendo que há um Senhor superior. E esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo, que manda sobre César, que manda sobre todos e reina sobre todos. Ele não é só Senhor das igrejas cristãs pelo Brasil afora. Não, ele manda e desmanda até mesmo sobre aqueles que não gostam dele, sobre aqueles que o odeiam e que o perseguem. Em resumo, o Evangelho diz respeito à humilhação de Jesus como homem e à sua exaltação ao trono dos céus. O que fazer com isso? Paulo nos convida, no verso 5, para a obediência da fé. Você precisa crer nessa mensagem. Você precisa crer na totalidade dessa mensagem, em todas essas características que eu relatei para você, que o Evangelho não foi inventado por homens, ele é de Deus. O Evangelho é uma mensagem sobre o Filho, e esse Filho é descendente de Davi, ou seja, ele é um rei prometido, que foi cumprida a profecia acerca dele. Ele tem uma dupla natureza, ele é 100% homem, 100% Deus. Ele não pecou, é um ser humano perfeito. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, literalmente, e ele é Senhor, e um dia ele voltará para julgar vivos e mortos. O Evangelho, no fim das contas, ele é a maior demonstração de amor de Deus. Alguém já disse que eu demonstro amor por alguém e esse amor ele é medido pelo tamanho do sacrifício que estou disposto a fazer por tal pessoa que eu amo. Qual é o tamanho do amor de Deus pelos seres humanos? Qual é o tamanho do sacrifício que ele esteve disposto a fazer? Ele enviou o seu próprio Filho, aquele que há de melhor em toda a história da humanidade, para morrer como sacrifício por todo aquele que crê. Você só pode ter a vida eterna se você crer no Evangelho. Não há outro meio. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqui será a sua única chance, enquanto você viver esses poucos anos de vida, para crer no tesouro de Deus e receber esta imensurável riqueza. Mas se você não crer, Jesus voltará em grande glória para julgar vivos e mortos, e aqueles que não creram serão para sempre condenados. Eu convido você a crer nesse Evangelho. Convido você a ouvir os próximos episódios, em que vamos destrinchar o Evangelho.
E convido você à lição de casa. Leia todo o capítulo de Romanos, o primeiro capítulo, até o verso 32, e responda: por que é então que eu preciso desesperadamente do Evangelho? Eu vou responder essa pergunta na semana que vem. Deus te abençoe.